Olá, eu sou Maria da Bralix e hoje estou aqui para ensinar vocês a fazer coxinhas de duplo recheio de variados tamanhos. E para iniciarmos, vamos colocar o molde de coxinha. E para fazer produto com duplo recheio, eu vou apresentar a vocês duas peças especiais. O bico para o recheio e a câmara para fazer o duplo recheio. Note que a câmara de duplo recheio, dessa vez, ela é vazada na parte superior. Para encaixar a câmara no cabeçote, você vai deixar esse furo para o primeiro manípulo prender. E dessa vez nós não vamos usar bicos após a câmara. Vamos encaixar o guia de massa com a parte lisa voltada para baixo na direção da saída da massa. Encaixe a borracha de vedação e leve o cabeçote para a máquina. Prenda com os manípulos. Agora você vai rosquear o tubo no funil. E levar até a máquina. Gire um pouquinho e aperte o manípulo. Essa é a hélice que vai levar ao segundo recheio. Aqui tem o pino que você vai acoplar nessa abertura. Encaixe e gire. Pegue o motor com firmeza e leve-o ao funil. E rosqueie os dois manípulos para fixar. E aqui, por trás da máquina, encaixe o plug do motor. Encaixe a proteção. Abasteça a máquina com o segundo recheio. Eu estou usando um requeijão cremoso. Gire a emergência, aperte o rearme, ligue a máquina. Segundo recheio, na velocidade 4.
Retire o prato. Ligue a emergência, rearme, ligue a máquina e ligue somente o recheio 1. No 5, espere sair. Tem que formar esse canudo de recheio. Agora que já abasteci a máquina com frango e com o requeijão, trazendo até as saídas, vou escolher os bicos de massas apropriados para fazer as coxinhas. Lembrando que essa operação repete-se para todos os tamanhos. Vou iniciar fazendo as coxinhas grandes. Vou usar o bico número 8, coloco no bocal do cabeçote e rosqueio. Levo até o final e vou soltar 2 voltas. Uso a massa como guia, 1 volta, 2 voltas. Coloco a proteção. Vamos abastecer com massa. Gire a emergência, aperte o rearme, ligue a máquina, molde formador no 7, tempo de parada no 5.5. Ligue a massa no 5. Vamos determinar o tamanho da massa do seu produto. Observe que o tubo de massa deve estar centralizado no meio do corte. Ela vai sair assim porque está sem recheio. Se você notar que o seu produto continua pequeno, você só aumenta o tempo de parada de 5.5 para 6.5. Aumenta a massa de 5 para 10. O seu produto já vai ficar bem maior. Vou fazer uma coxinha de 120 gramas, usando 80 gramas de massa e 40 de recheio, 30 gramas de frango e 10 gramas de requeijão cremoso. Agora vou ligar o frango, o recheio de frango, e vou deixar no 6. Agora vou ligar o requeijão cremoso e vou deixar no número 3. Veja que os meus produtos já estão com recheio. Descarto a primeira, descarto a segunda e a terceira eu peso e vou ajustar mais ou menos recheio. Para aumentar o tamanho do produto, você só vai aumentar o tempo de parada de 6.5 para 8. Vou fazer uma coxinha de 180 gramas.
Se você notar que mesmo assim não chegou a 180, aumente o tempo de parada. 8,5. Note que a coxinha de 180 gramas, ela fica mais alongada, mais alta. Se você quiser, pode aumentar a quantidade de recheio. Para essa coxinha de 180 gramas, eu deixei o frango na velocidade 8 e o requeijão na velocidade 3,5. Mas lembre-se, essas velocidades podem variar dependendo da textura de massa e recheio. Recheios e massas mais firmes pedem velocidades mais altas. Agora vou fabricar coxinhas de 90 gramas com duplo recheio. Para isso eu vou trocar os bicos de massas, os diâmetros. Vou tirar o 8 que eu estava usando, vou trocar pelo bico de massa número 7. Acoplo no bocal, vou até o final. E solta 3 voltas. Uma, 2, 3 voltas. 60 gramas de massa e vou fazer 23 gramas de recheio e 7 gramas de requeijão aproximadamente. Para a coxinha de 90 gramas, estou usando molde formador no 6,5, tempo de parada 4, massa 8,5, recheio 1, 6,5 e recheio 2, requeijão cremoso no 3. Se você desejar quantidade maior de requeijão no seu produto, só aumentar a velocidade do potenciômetro. Para a coxinha de 60 gramas, eu vou continuar usando o bico de massa número 7, o molde formador 6,5, tempo de parada 3, massa 8, recheio 1, 5,5, recheio 2, 3. Para fazer coxinhas de 30 gramas com duplo recheio, eu usei o bico de massa número 5, deixei 3 voltas soltas no bocal do cabeçote, o molde formador está no 9, tempo de parada 1,1, massa 10, recheio 1, 4, recheio 2, 3.
E assim chegamos ao final de mais um vídeo com explicações de como fazer coxinhas de 180, 90, 60 e 30 gramas. Se você tiver mais alguma dúvida, por favor, ligue para a Abralix através do telefone 11 5072 2099. Tchau, vou voltar daqui a pouco com muito mais vídeos explicativos para vocês.